Abra lá comigo então, em Josué, capítulo 1. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenham o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Diga assim comigo: por onde eu andar, Deus está comigo. Essa é a convicção que nós precisamos ter diariamente no nosso coração. Que se eu sou filho de Deus, e se há uma palavra para um povo, que Deus não estava dando essa palavra somente para Josué, Deus estava liberando essa palavra para um povo. Deus estava dizendo para aquele povo assim: por onde vocês andarem, eu estarei com vocês. Aonde vocês colocarem a planta dos seus pés, ali eu estarei com vocês. Então somente esforça-te e tenha o cuidado de guardar todas as palavras desta lei. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ou seja, já há uma promessa liberada, uma palavra de garantia para nós, que Deus está dizendo: olha, o que você se propor a fazer, se estiver em conformidade com a minha palavra, alinhado com a minha vontade, com o meu propósito, eu vou abençoar por onde quer que você for. Tudo que você se propor a fazer, eu vou estar validando, eu vou estar abençoando, eu vou estar respaldando, porque eu estou contigo por todos os dias. Mas quando a gente olha para este texto, a gente entende por que Deus falou isso para Josué. Porque agora Josué, sucessor de Moisés, ele tinha uma responsabilidade de dar continuidade àquilo que Moisés havia feito por um longo período da sua vida, que era cuidar de Israel, cuidar do povo de Deus. Mas Deus começa falando assim: olha, Moisés, meu servo, é morto. Agora é você que vai fazer este povo alcançar o que eu lhes prometi. Todos os dias nós somos desafiados, e todos os dias nós nos deparamos com situações que ora nos fortalecem, ora nos animam, e ora nos desanimam. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim: se você não se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, não vai dar certo. Se a sua confiança estiver nos seus bens, se a sua confiança estiver no seu emprego, se a sua confiança estiver na sua família, se a sua confiança estiver na igreja, se a sua confiança estiver no pastor, se a sua confiança estiver em coisas visíveis, uma hora
essas coisas perecerão, e você juntamente com elas vai perecer. Mas, então, fortaleça-se no Senhor e na força do seu... Estão comigo aí, irmãos? Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Perto para o irmão que está desmaiado, está vivo. Ele diz assim, olha, fortaleça-se no Senhor e na força do seu... Diga assim comigo, poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, para que então vocês possam resistir nos dias maus que virão. E cada dia que nós lemos a palavra de Deus, enquanto nós nos isolamos para meditar na palavra de Deus, nós somos fortalecidos por esta palavra. Tem hora que nós precisamos ter um momento a sós com a palavra de Deus. Tem hora que nós precisamos parar para ler a palavra de Deus e meditar nesta palavra e entender o que Deus tem para nós ao longo da nossa história. Então Deus começa agora a fortalecer e a animar Josué. Fala, Josué, você que vai levar este povo para a terra que eu prometi a eles. Tu vai fazer este povo a chegar ao lugar que eu havia prometido a Moisés, e agora você fará com este povo. Josué começa a ficar com medo, porque agora Josué começa a viver o novo de Deus. Até então Josué, ele era aquele homem que estava por detrás, e estar por detrás é muito bom. É muito bom quando nós temos alguém que resolve por nós. Como era bom quando eu era solteiro e minha mãe que pagava a conta de água, a conta de luz, minha mãe que fazia a compra. Como era bom esse tempo. Que eu vivia a sombra da minha mãe e a sombra do meu pai. E eles pagavam todas as minhas contas. A preocupação que eu tinha é receber o meu salário e comprar tudo em roupa. Ou receber o meu salário e gastar com guloseimas e baboseiras que me satisfaziam. Como era bom este tempo que eu vivia a sombra deles. Mas depois que eu me casei, aí Deus olhou para mim e falou assim, agora é com você. E aí depois de um mês que eu casei, chegou a conta de água, chegou a conta de luz, chegou a conta do aluguel, e aí chegou a primeira compra, e aí a primeira compra que a gente vai fazer depois de casado, a gente fala, misericórdia, o que é isso? Aí a minha mãe, a sua mãe virou para você e falou, bem-vindo à realidade, é isso mesmo. Aí você pensa, mas antes eu gastava com o que eu queria. Então Josué, um bom tempo, Josué viveu a sombra de Moisés. Quem resolvia as coisas era Moisés. Quem conversava com Deus era Moisés. Quem direcionava o povo era Moisés. E Josué estava ali só, pô, é bom, tá legal, a sombra de Moisés. Aí Moisés morre. E aí Deus agora vira para Josué e fala assim, filho, é contigo o negócio agora. E aí ele começa, ó céus, ó vida, o negócio não é tão fácil, Deus, eu não vou conseguir. Senhor, eu não vou conseguir cumprir o propósito, eu não vou conseguir talvez atender as expectativas do Senhor. E aí Deus fala para Josué assim, esforça-te e tenha bom ânimo. Fortaleça-se, Josué, na minha força e no meu poder, que você vai ver que as coisas dão certo. Aí ele vai dizendo aqui para Josué, a todo lugar, ele vai liberando palavras sobre a vida de Josué e sobre a vida de Israel, dizendo, todo lugar que pisar a planta do seu pé, do vosso pé, eu vou dar a vocês. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, tudo aquilo que você propõe no teu coração em realizar, e se propor a ir até o lugar, ou se propor a tocar no mar, eu vou abrir o mar, eu vou abrir o Jordão, eu vou abençoar vocês, mas precisa haver uma disposição de ir. E aí ele fala para Josué, então todo lugar, olha o que ele diz aí no versículo 3, todo lugar que você pensar, é isso que ele diz aí? Todo lugar que você pisar, ou seja, para você pisar em algum lugar, você precisa ir até o lugar. Não tem
como você delegar para outro pisar por você. Deus não disse para Josué: olha, todo lugar que os seus enviados pisarem eu vos darei. Não, todo lugar que você se dispor a ir, eu darei para vocês. Tem coisas que dependem de nós. Tem coisas que dependem de nós irmos. E às vezes as coisas não acontecem porque nós ainda queremos estar à sombra de Moisés. Muitas vezes as coisas não acontecem comigo nem com você porque nós queremos ficar à sombra de alguém. Ah, por que eu vou fazer se tem quem faz? Por que eu vou fazer se a minha esposa pode fazer, se o meu marido pode fazer, se o meu filho pode fazer? Por que eu vou fazer se o governo pode fazer por mim? Por que eu vou fazer se o outro pode fazer? E quantas vezes nós já passamos por cima de lixo na rua e dizemos assim: nossa, ninguém limpa essa rua. Quantas vezes dentro da igreja nós passamos por um copinho derrubado no chão e dizemos assim: nossa, a diaconia dessa igreja está relaxada. Mas nós nos damos um trabalho de abaixar, pegar e colocar no lixo. Por quê? Porque aquilo não é a nossa função. Então eu me escondo atrás de alguém que faça por mim, e aí eu fico por trás. Poxa vida, eu não faço negócio. E aí agora é Josué que tem que ir. Deus fala para Josué: agora depende de você. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Minha bisavó falava assim: isso é vosso? Isso aqui é vosso? Os antigos tinham esse costume, né? Eu vou lá na vossa casa. E aí Deus disse para Josué: todo lugar que pisar na planta do vosso pé. Então diga para o irmão que está do lado aí: você. Seja ousado, diga para ele assim: não peça para alguém fazer o que você tem que fazer. Ah, vai lá para mim, lá. Ah, vai lá, faz para mim. Irmão, ora por mim, irmão. Irmão, jejua por mim, irmão. Aí as coisas não estão dando certo. Aí chega para o irmão: você está orando por mim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu oro por todos os membros dessa igreja. Talvez, muitas vezes eu não oro assim: ah, eu sou o João, o Joaquim. Às vezes não lembro o nome de todo mundo. Às vezes num clamor assim, todos os nomes que vão vindo assim, a gente vai. Aí, mas tem gente que fala assim: pastor, você ora por mim todo dia? Ah, não, nem por mim ora todo dia. Ah, pastor, por isso que o negócio em casa não está andando. Eu já ouvi isso. Ah, pastor, as coisas não estão andando. Você tem orado por mim? Não, tenho orado, mas não todo dia. Que de fato assim, orar mesmo, nem por mim eu oro todo dia. Às vezes, oh, Deus me abençoa nesse dia aí, abençoa, né? E aí começa a correria do dia a dia. Mas às vezes viver à sombra de alguém é muito mais fácil. Só que tem hora que nós deixaremos de ser coadjuvantes da história para nos tornarmos protagonistas dela. Deus agora tira Josué de trás do povo e põe Josué à frente. Fala: olha, Moisés, meu servo, é morto. Agora o negócio é com você. E aí Josué olha para um lado, sobrou eu mesmo, agora sou eu. E aí Deus começa então a animar Josué. Fala: olha, eu estou com você. Ah, Deus, tá bom. Eu sei, você falou da história. Sempre ouvi dizer que o Senhor está. E aí Deus começa então a dar um ânimo para Josué. Olha o que ele fala para Josué no versículo 4: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Olha, irmão, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Assim como eu fui com Martinho Lutero, assim como eu fui com John Wesley, assim como eu fui com Paulo, assim como eu fui com Tiago, assim como eu fui com Moisés, assim eu também vou ser com você. Nós somos muito fracos para nos lembrar o que Deus já fez por nós, ou não valorizamos aquilo que Deus já fez por nós.
Ontem até aqui no estudo pela manhã a gente estava falando a respeito do milagre, né? Quem precisa de um milagre? E quando não precisa levantar a mão? Mas quando a gente fala assim, quem precisa de um milagre? Todo mundo levanta a mão. Sim ou não? Quem precisa de um milagre? Ei, qual é o milagre? Ah, eu preciso pagar uma conta amanhã. E aí Deus olha e fala assim, meu, corre atrás. Oh Deus, bom seria se aparecesse dinheiro na minha conta. E Deus fala assim, meu, isso não é um milagre. Isso, a provisão para o dinheiro da conta amanhã é a condição do fruto do seu trabalho. Vai trabalhar. Não vou te chamar de vagabundo não, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós denominamos como milagre aquilo que muitas vezes é possível para nós realizarmos. O milagre é aquilo que nós não conseguimos pela força natural da nossa vida ou do nosso próprio esforço realizar. Então Deus realiza este milagre. Mas nós muitas vezes denominamos como milagre coisas pequenas, que Deus fala, mas isso não é milagre. Isso é a provisão diária. Vai trabalhar que você consegue dinheiro para pagar a conta, faz suas correrias aí, como muitos dizem da correria aí, não corre atrás do prejuízo. Então você não corre, né? A correria quer dizer, eu vou trabalhar, né? Porque a Bíblia diz que se nós somos obedientes, a bênção virão sobre nós e nos alcançarão. Senhor, eu preciso pagar a conta amanhã. Aí Deus fala assim, tá bom. Vou usar um exemplo aqui do Diego, só exemplo. O Diego, Deus, eu preciso pagar a conta amanhã. Aí toca o celular dele agora. Preciso que você venha me buscar aqui em Campinas e me leve lá para Jundiaí. Com essa chuva? Tô fora. Não, agora, essa hora, sem chance. E aí ele vira as costas e continua, Deus, que nós estamos falando a conta para amanhã. Aí toca o celular dele de novo. Preciso que você me leve agora, lá para Taubaté. Com esse tempo feio, friozinho, tô fora. Então Deus, como eu estava falando aqui? E Deus fala, eu estou te dando condições. Mas muito mais fácil é Deus, estou orando e vou lá toda hora no internet bank, nada. Apareceu dinheiro na minha conta? Apareceu dinheiro na minha conta? Não apareceu dinheiro na minha conta. E Deus fala, mas eu estou te dando condições para você pagar a conta amanhã. Mas vai lá, pisa, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar que você se dispor aí, eu te darei. Então se mova, se movimente, se mexa. Dá trabalho. Mas por isso que não é trabalho. Esses dias eu fui levar meu carro deu um problema no som. Eu não sabia lá, tirei os 2 polos da bateria para trocar a bateria, desconfigurou lá o som do carro. Aí levei na autorizada, ficava R$150 para reconfigurar o... Aí eu fiquei olhando e falei, Deus, não, já paguei R$300 na bateria, agora eu vou pagar mais 150 para configurar o rádio. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava pondo o celular com música do lado, no banco do lado. Eu não vou pagar 150, me conformei com aquilo. Falei, não, isso é roubo do diabo, né? Vai fora. Aí fui numa loja de som aqui em Mogi. Parei para o rapaz e falei assim, quanto vocês cobram e tal? Aí ele estava assim no balcão. Então, aí, quanto vocês cobram? Então, cara, você não trabalha. É lógico que dá trabalho. Eu imagino que dê trabalho. Por isso que eu trouxe o carro para pagar pelo seu trabalho. Não sai, não compensa. Eu falei assim, mas eu não tenho uma foto. Eu já tinha tirado meu rádio, eu já tinha tirado a foto de uma etiqueta que precisava. Eu tenho a foto da etiqueta, porque dá trabalho, eu tenho que tirar o rádio, ler a etiqueta e colocar o rádio de volta. Dá um trabalho. Por R$100. Aí ele ficou com a mão assim, numa loja bem conceituada aqui de Mogi. E ele ficou assim, puxa cara, mas dá um trabalho. Você está aqui para quê? Não está aqui para trabalhar? É, cara, mas dá trabalho. Ah, obrigado. Fui para casa. E eu fiquei revoltado. Meu Deus. Quanta gente quer ganhar dinheiro, né? Com a mão no queijo. Faz isso, dá trabalho.
suor do teu rosto comerás o teu pão, do teu trabalho. Fui para casa, revirei a internet. Deve ter algum abençoado. E revirei. Achei um abençoado lá em Santo André. Lá pelo Mercado Livre. Lá achei um cara que dava um código. Eu precisava de um código no meu rádio. Aí ele falou: R$50 eu faço, deposita minha conta. Falei: Deus, vamos depositar minha conta, dinheiro do cara, nunca vi. Irmão, depositei os R$50 na conta do cara. O cara me ligou, em 5 minutos que o dinheiro caiu na conta, me ligou: onde você está? Falei: estou dentro da minha casa. Vai lá pro seu carro. Ó, faz isso no rádio, faz assim, tá. O cara perdeu comigo uns 10 minutos por telefone e ganhou R$50. E eu ganhei R$50, consertou o rádio. Era só 4 números que eu precisava para voltar a funcionar. Mas muitas pessoas estão assim: dá trabalho, então por dar trabalho, eu não vou me dispor a fazer. Por dar trabalho, eu não vou me movimentar. Por dar trabalho, eu não vou me lançar no propósito de Deus. Irmão, se você quer atingir um propósito na sua vida, você vai ter que se movimentar. E se movimentar, dá trabalho. Por isso ele diz para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Assim como foi com Abraão, assim como fui com outros homens, serei contigo. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu te darei. E para pisar a planta do pé, você tem que ir lá. Tem que ir lá. E aí ele continua dizendo aqui no versículo 6: esforça-te, tenha bom ânimo. No versículo 7: tão somente. Eu acho que o Josué deve ter falado: mas dá trabalho, Deus. Dá trabalho, certeza. Tem Caleb. Que tal o senhor levantar Caleb? Para mim, tranquilo. Estou tranquilão, na boa. Se eu quiser levantar Caleb, fica de boa. Estou tranquilo aqui. Tem tantos outros aí, jovens. Porque os velhos não entraram. Os jovens que entraram, estavam entrando na terra que Deus havia prometido. Josué pode olhar: tem tantas pessoas mais jovens do que eu, por que logo eu? E aí Deus fala assim: meu amigo, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, você já aprendeu, você já sabe o que tem que fazer. Então, faça. Versículo 8: não se aparta a tua boca o livro desta lei. Versículo 9, ele diz assim: não te mandei eu. Olha, você quer um respaldo maior do que esse? Não te mandei eu. Deus está falando assim: olha, eu estou te mandando. Lucas, lá no livro de Lucas, Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para pregar a palavra. E ele diz assim para os discípulos: não leve comida, não leve alforje, não leve sandália, não leve nada, porque no lugar que vocês chegarem, as pessoas ali vão sustentar vocês. Ou seja, se eu estou te mandando, a provisão sempre virá de mim, diz o Senhor. Quando eu te mandei eu, então esforça, tenha bom ânimo, porque você vai fazer este povo herdar a terra que eu prometi. Ou seja, precisa haver em nós uma disposição para cumprirmos o propósito de Deus e vermos o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. Agora, abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Segura aí, não tira o dedo daí não, depois a gente volta, né? Mas lá em Efésios capítulo 6. Sabe, quando Deus colocou no meu coração para nós estarmos orando essas semanas a respeito do fortalecimento no Senhor, não é do fortalecimento do Senhor, é fortalecimento no Senhor. Eu me fortalecer no Senhor. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo sem princípios, sem valores. Os valores e princípios do mundo estão se perdendo a cada dia. As pessoas estão a cada dia mais incrédulas. As pessoas estão a cada dia mais desanimadas. E aí,
o apóstolo Paulo, aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, quando ele está falando aqui em Efésios capítulo 6, acharam aí? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? Repete comigo: no Senhor. Um pouquinho mais animado. Fortalecei-vos no Senhor. No Senhor. Meu Deus. E na força. Diga, e na força. Do seu poder. Aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim no versículo 11: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, os demais, fortalecendo o Senhor na força do seu poder, revestidos então de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir toda a armadura e estratégia do inimigo. Todos os dias nós somos afrontados. Todos os dias o diabo ele lança na nossa mente, no nosso coração, setas dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer, que nós não vamos chegar, que nós não vamos conquistar aquilo que Deus prometeu, que a nossa família não vai atingir o propósito que nós esperamos que ela atinja, que no nosso trabalho não seremos bem sucedidos, que eu vou ficar, tem pessoas que dizem, né, que é solteira, diz assim, eu vou ficar encalhada não é quem demora para casar, encalhado é aquele que casa mal, né? Casou mal, está encalhado pro resto da vida. Ele dançou, né? Então por isso que é melhor esperar no Senhor e na força do poder de Deus, né? Mas quantas vezes tem jovem de 30 anos, não estou encalhado, não, você está livre, tá? Navio solto no mar, encalhado é aquele que casou mal. Aí está encalhado pro resto da vida, com aquela tranqueira. O abençoado. Mas quantas vezes nós somos afrontados nesse ânimo, no nosso ânimo todos os dias, dizendo que nós não vamos conseguir, e quantas lutas não vêm para nos desanimar. Talvez hoje tenha alguém aqui, eu espero que tenha poucas pessoas desanimadas. Será que vai dar certo? Irmão, eu quero dizer para você que vai dar certo. Se você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, vai dar certo. Mas qual é a minha garantia? A garantia que Deus deu a Josué: eu serei contigo todos os dias, assim como fui com Moisés, eu serei com você. O que nós temos que pensar? Bom, se Deus deu um filho para Abraão com 100 anos, por que não me dará um filho? Se Deus fez Rebeca casar, por que não me fará casar? Se Deus prosperou a família de por que não prosperará a minha? Se fulano é um homem próspero, por que eu não serei? Glória a Deus. Mas eu tenho que tomar cuidado para que essas minhas indagações não virem frustrações. Deus, até a fulana que é feia conseguiu namorar. O fulano que não dizima tem um carro do ano, e eu que sou dizimista, tem um pangaré. Eu sei que você já pensou assim, porque eu já pensei. Lembro que eu e minha esposa não tinha filho, né? Agora tem a Rebequinha. Mas eu falo, Deus, essas adolescentes aí, todo pecado na balada, tudo grávida. E a gente aqui, tudo certinho, homem de Deus, mulher de Deus, cadê? Porque isso, nós somos tentados todos os dias a olhar para o outro, olhar para a situação do outro e comparar com a nossa. E Deus, irmão, não usa esse comparativo. Que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para Ana Paula, é diferente do que Deus tem para o Rodrigo, é diferente do que Deus tem para o Michael. E hoje é aniversário do Michael, né? Mas é diferente. Não adianta eu ficar olhando para o Wilton e falar, poxa, o Senhor fez com o Wilton, faz comigo. Deus vai falar assim, não, a história de vida que eu tenho para você é diferente da dele. Então os tempos serão diferentes, as situações serão diferentes. Por isso que Deus diz para Josué, esforça-te. Deus não está dizendo ao
ao povo, Deus está dizendo a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, porque você vai fazer este povo herdar a terra que eu prometi. Mas o que nos desmotiva é nós não termos relacionamento com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando nós precisamos estar inteirados de tudo que está acontecendo no Brasil. E quando a gente abre e liga o jornal, a gente fica mais desanimado ainda, fala: Deus, tanta corrupção. Ah, Deus, é tanto político corrupto. E eu falo que não existe político corrupto. Existe ser humano corrupto que se pôs na política e se tornou então a extensão daquilo que ele já era. Ele roubava numa menor proporção porque era o mundo que ele vivia. Agora ele vive num mundo de muitas facilidades e ele rouba mais. Mas ele não se tornou corrupto por ser um político, porque eu conheço muitos políticos honestos, sérios. Mas ele, como um homem corrupto, ele assumiu um cargo, uma função de destaque, que lhe deu muito mais campo para roubo. Então nós precisamos entender que o que Deus tem para nós, a política, os políticos podem ser corruptos, o Brasil pode estar na porcaria que está, na questão de liderança, de autoridade, mas o que Deus tem para cada um de nós é especial. Glória a Deus, aleluia. Mas como filhos nós precisamos orar. Orar pelo governo, orar pelos governantes, orar pela nossa cidade. Porque a Bíblia fala que quando o justo governa, a cidade se alegra, mas quando o ímpio governa, a cidade geme. Mas aí nós vamos olhando tudo isso e vamos nos fechando, falando: ó, eu não acredito mais nisso, eu não acredito mais naquilo outro, eu não acredito mais naquilo outro, eu não acredito mais naquilo outro. Então eu preciso me fechar para ler mais a palavra de Deus. Volta comigo lá em Josué, eu quero encerrar lendo um versículo que diz assim, Josué lá no capítulo 1. Josué capítulo 1 diz assim, versículo 8, 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Diga assim comigo: eu preciso ter um relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Se tem alguma dúvida para a sua vida, busca a direção na palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia. Então pergunte para quem conhece. Mas fala: eu preciso de uma direção na palavra. Se a palavra mandar eu fazer, eu faço. Se a palavra de Deus não mandar eu fazer, eu não faço. Mas aí Deus diz para Josué: se conduza prudentemente, com prudência. O que a palavra de Deus diz? Ah, mas a palavra de Deus é antiga. A palavra de Deus está fora do contexto que nós vemos. E aí nós ouvimos N desculpas para não se obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita no mundo oriental. Nós vemos uma visão ocidental que é completamente diferente. E aí nós vamos querendo contextualizar a nossa vida, ou contextualizar a palavra segundo o nosso modo de viver. Não é isso que tem que acontecer. O nosso modo de viver tem que se contextualizar segundo a palavra de Deus. Não nos conformeis com este mundo, mas transformados, Romanos 12, 2. Mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não tome forma deste mundo, mas transforme este mundo pela renovação do vosso entendimento. Então diga assim comigo: eu vou me fortalecer no Senhor. E olha, eu não quero viver à sombra de situação nenhuma. Eu não quero viver uma vida de coitadismo. Ah, coitado, tem pessoas que são rotuladas por doença. Então pessoas, fulano tem uma doença, então vamos ajudar. E aí o fulano, vamos ajudar o fulano porque ele está doente. Aí ele já faz uma cara assim, né? Eu sou um coitado, eu preciso da ajuda.
Já viu aquelas fotos, aqueles desenhinhos, Charles? Um homem doente e uma mulher doente? Um homem com gripe e uma mulher com câncer, né? O homem com gripe lá na cama, com um saco na cabeça, e a outra mulher com uma enfermidade grave, com 2 filhos pendurados em cada braço, trabalhando. Quantas vezes o homem se esconde atrás de uma enfermidade? Ah, estou gripado, não posso. Não posso. Mas o que Deus está querendo dizer para mim, quando eu li essa palavra hoje, esforça-te. Você quer ver as coisas mudando? Comece a mudar pela renovação do vosso entendimento. Se Deus foi com Josué, Deus é comigo. Se Deus foi com Abraão, Deus é com você também. Eu não sei qual é o sonho, qual é o projeto que você tem que colocar diante do Senhor, mas eu quero orar com você nessa noite. Se coloque em pé para nós orarmos, para nós clamarmos juntos ao Senhor, declarando mesmo: Senhor, eu vou me fortalecer em Ti. Ainda, Senhor, que as coisas não estejam acontecendo como eu tenho esperado, eu vou continuar esperando no Deus da minha salvação. Eu vou continuar acreditando que o Senhor está me fortalecendo, o Senhor está me animando nessa noite. Eu gostaria que você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Vem aqui à frente. Segure na mão da pessoa que está do teu lado aí agora. Diga: fortaleça no Senhor e na força do poder de Deus. Mas vamos orar junto. Vamos orar junto para um animar o outro. Diga assim: eu posso. Em Deus eu posso. O apóstolo Paulo disse: em Deus eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Então diga ao fraco: forte sou. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós dizemos para